bem-vindo ao melhor canal do mundo sobre mentalidade, merecimento, autoestima, prosperidade e agora relacionamento. Sim, você vai entender. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu me chamo Ellen Lindoso, sou mentora de mulheres merecedoras e já ensinei centenas de mulheres a viverem a vida que merecem. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que eu tive que mudar em mim para que eu conseguisse casar. Esse tema surgiu lá no meu Instagram, porque eu comecei a falar de relacionamento e eu vi que muita gente tinha dúvida e eu abri uma caixinha de perguntas. E a pergunta que mais saiu foi essa. O meu relacionamento, né? Eu sou casada já vai fazer 3 anos, é o que gera muito frisson, curiosidade. Inclusive, é o vídeo mais assistido desse canal até agora. Então, eu vou pedir para ele colocar aqui em algum lugar para você ver esse vídeo. Como eu conheci meu marido, que é a nossa história de amor, que ela é melhor do que filme de Hollywood, sabe por quê? Porque ela é da vida real. E eu sempre falo isso para todas as mulheres. Se eu conseguir, você também pode. Então fica até o final desse vídeo. Se você é mulher, deseja casar, não importa se você já casou, se é viúva, se separou, se tá desgostosa da vida, se não acredita mais em homem, se esse vídeo chegou para você, é um sinal divino, é uma jesuicidência, como eu chamo, e você tem que ficar até o final para você entender o que eu mudei em mim para eu conseguir o relacionamento dos meus sonhos. Bora lá? Pega papel e caneta, porque você vai precisar, para você já ir anotando aí as consciências que vão vir e o que você vai já perceber que talvez você esteja fazendo hoje e que esteja atrapalhando você de conquistar o relacionamento que você merece. Então vamos lá, quando me fizeram essa pergunta, e é muito interessante porque algumas semanas atrás eu estava num evento cheio de mulheres, conheci mulheres maravilhosas aqui em Portugal, e quando sempre eu me apresento, né, brasileira, moro em Portugal e conto a minha história, tem a ver com o meu relacionamento, porque no vídeo, não vou dar spoiler, mas se você for ver o vídeo como eu conheci meu marido, basicamente eu vim passar férias, me apaixonei, fiquei e casei. Então, a minha história com Portugal tem a ver também com casar, né? Eu ter ficado aqui. E eu comecei a contar a minha história e a mulherada lá super empolgada, os olhos brilhando, e uma falando assim: "Ai, eu quero aprender com você, eu quero casar". E o que você fez, né? Foi a pergunta que ela me fez e que tem a ver também com o tema da live de hoje, né? O que você fez para conseguir esse relacionamento, para manifestar esse relacionamento? E quando eu contei a minha história para essa pessoa, eu entendi que, na verdade, eu fiz 4 coisas. Foram 4 coisas que realmente viraram o jogo. Mudaram, assim, várias chaves e que me fizeram hoje ter o relacionamento que eu tanto sonhei por muitos e muitos anos, né? E aí eu me dei conta que são 4 pilares que eu mudei em mim e que eu ensino hoje para as minhas alunas de mentoria. Na verdade, isso é um método, sabe? Caiu a ficha. Mas calma, eu não vou falar muito sobre isso porque pode dar confusão na sua cabeça. O que eu quero é que você já me siga lá no Instagram, vou deixar aqui também o meu Instagram para você seguir, porque vai ter novidades com relação a esses 4 pilares. Mas o primeiro, que foi o mais importante e que me fez realmente não só conquistar o relacionamento dos meus sonhos, mas a vida que eu desejava, ter dinheiro, amor, autoestima, enfim, viver o que eu mereço, é esse que eu vou trazer para o vídeo de hoje. O primeiro pilar, que foi o mais importante, que eu tive que mudar em mim para conseguir casar, foi a minha mentalidade. E você vai entender, ficando até o final desse vídeo, porque eu vou te contar um pouquinho da minha história para você entender quem eu era e quem eu sou hoje. E por que a mentalidade é o assunto, inclusive é um dos pilares dos meus cursos, treinamentos, dos meus métodos. Eu realmente acredito que tudo começa na mente, mas que a gente precisa trabalhar essa mente diariamente. Fica comigo que você vai entender o que eu tô falando. Primeira coisa, quando eu falo de mentalidade, e que foi a minha grande mudança, é que eu tinha muita, mas muita crença de não merecimento. Eu venho de uma família de pais separados, onde essa separação dos meus pais, anos depois, no meu processo de autoconhecimento, eu identifiquei que criou uma ferida emocional, a ferida do abandono. Então, em muitos relacionamentos, eu busquei esse pai. É verdade. Esse pai ausente, esse pai que eu não tive ao longo da minha adolescência, muito contato, enfim. Então,
essa questão de relacionamento, para mim, hoje, inclusive eu sou terapeuta também e vejo isso em outras mulheres, ajudo outras mulheres com isso, ela vem dessa primeiro pilar que você precisa entender, que a minha mentalidade ela foi formada de uma forma negativa. As crenças que eu tinha de relacionamento, por ter visto meus pais separando, e na época que meus pais separaram, que é a década de 80, por aí, início de 90, não era tão comum como nos dias de hoje. Eu lembro que só tinham duas meninas na sala que tinham pais separados, eu e uma outra, e você já sabe como é criança, né? Então, assim, foi muito desafiador para mim, foi muito difícil, mas eu só fui entender que muitas das coisas que eu fazia de relacionamento erradas, escolhas erradas que eu estava fazendo, quando eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, que foi em 2013. Eu tinha meus 20 e poucos anos, então eu errei um pouquinho. Eu não fui uma mulher de namorar muito, né? Já vou deixar então isso aqui, então eu não tive tantas experiências assim. Eu tive um noivado que não deu certo, graças a Deus, e hoje eu entendo por que que não deu certo. E esse noivado, quando terminou, me deixou um buraco emocional muito grande e reforçou essa crença de que eu não tinha sorte no amor. Então eu era uma mulher que, acreditava que não tinha sorte no amor, que homem não presta. Se você é dessas, preste atenção no que eu vou estar te falando. Isso é crença. E a nossa crença, tanto positiva quanto negativa, ela é reforçada pelo nosso ambiente. E aí, o meu ambiente, o meu entorno que eu fui crescendo ao longo da minha adolescência e da minha primeira fase da vida adulta, eram também reforçados por mulheres que não tinham relacionamentos saudáveis, mulheres que não conseguiam ter um casamento duradouro. Então, eu tinha. Quais eram as minhas referências nessa época, né? Da minha mãe, minha avó, minhas tias, até amigas próximas, casavam e não conseguiam ficar muito tempo. Então, durante muito tempo, eu tinha. Não sei se você tem essa sensação, eu quero e não quero. Eu falava da boca para fora, não, eu quero casar. Mas aqui dentro alguma coisa era incongruente. O que eu falava, o que eu pensava e o que eu sentia. Porque, na verdade, o que eu sentia muito era medo. Medo de ser abandonada. Medo de que acontecesse comigo o que aconteceu com a minha mãe. Essa que é uma grande verdade. Mas eu só fui entender isso quando eu busquei o autoconhecimento e comecei a entender que eu estava cheia de crença. Mas muita, não era pouca não. E que eu tive que fazer muitos anos de terapia aí, viu, gente? Sou terapeutizada com muito orgulho e virei terapeuta também por causa disso. Buscando soluções para as minhas dores. Curar as minhas dores me fez ser quem eu sou hoje profissionalmente. Eu tenho o maior orgulho disso, dos meus erros, dos meus acertos. E foi nessa busca de querer um relacionamento, querer, na verdade, uma família, porque uma coisa eu sempre tive na minha cabeça, que eu queria casar para não separar. Olha como a dor do abandono foi forte. Desde sempre, eu sempre falava isso, eu não vou casar para separar. É até que a morte nos separe. Então, todas as pessoas que eu fui me envolvendo, que eu via que não era isso, eu já abandonava. Porque quando você tem uma ferida emocional do abandono, é muito mais fácil você abandonar primeiro para você não se sentir abandonada. Foi isso que eu fiz com o meu noivado, que foi eu que terminei, alguns relacionamentos com pessoas até bacanas, mas que eu via que não ia ser duradouro. Mas esse processo de eu trabalhar a minha mentalidade, ele demorou muitos anos. Não foi assim. Tanto que eu brinco e falo pro meu marido, demorei 40 anos para te encontrar, amado, porque eu tinha que trabalhar muitas coisas. Por quê? Quando a gente fala de mentalidade, é isso que eu gostaria que você entendesse. A gente tem que entender que quando a gente fala, o que é mentalidade? A gente está falando das nossas crenças limitantes com relação a relacionamento. A gente está falando dos nossos medos que a gente tem, das nossas feridas emocionais que muitas mulheres não conhecem, não sabem quais são, e aí não vão buscar cura, não vão buscar ressignificar isso, porque na verdade a gente não cura uma ferida, a gente ressignifica. O trauma mora no corpo. Então, muitas das vezes, situações que eu vivi de relacionamento amoroso, eu fui entender só lá na frente, quando eu fui buscar esse autoconhecimento, buscar ferramentas, buscar técnicas, que eu senti a mesma coisa do dia que meu pai saiu de casa. Olha que loucura! Sem perceber, eu reforçava essa dor da ferida emocional. Então, busquem
autoconhecimento. Busquem encontrar-se, encontrar aonde que está essa dor, aonde que está essa ferida, aonde que está essa crença de que eu não mereço casar, de que eu não mereço um relacionamento. Se você quiser me ajuda, já me segue lá no Instagram que eu posso ajudar você. Inclusive, eu vou abrir minha agenda para atendimentos terapêuticos para crença de não merecimento para casamento, para relacionamento, porque eu vou destravar a mentalidade dessa mulherada aí que acha que não pode. Porque existe também um outro contexto muito importante que influencia na nossa mente, na nossa mentalidade, que é o ambiente. E esse ambiente é composto pela nossa sociedade, pela nossa família, o meio que você frequenta, o ambiente que você vai, casa de amigos, trabalho, negócios, enfim. E no item sociedade, infelizmente, mas é uma verdade que eu tenho que trazer para você, nós mulheres, quando passamos dos 30, parece que tem uma coisa escrita prazo de validade, né? Então, se tu passou dos 30, não casou, não teve nenhum casamento, não tem filho, tem alguma coisa errada com você. E eu já vivi isso. Essa cobrança da família, dos amigos, das pessoas próximas. Ih, vai ficar pra titia. E isso, se você não tem, e eu vou já falar esses 3 pontos que são muito importantes, que tem a ver com mentalidade, muito bem claros dentro de você, muito bem definidos, você acaba comprando essa crença aí do povo. E o próximo que você arruma é pra casar. Ah, não, eu vou casar. O próximo é eu caso. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho. Eu já vi isso em amigas minhas. A pressão social, a pressão de pai, mãe, tem que casar, tem que casar. O próximo namorado casou. Infelizmente, não deu certo. Infelizmente, separou. E eu lembro exatamente que a pessoa que eu tô comentando, uma semana antes do casamento, a gente fez lá aquela festinha de despedida de solteira. Ela falou assim: ah, eu vou casar. Ah, mas se não der certo, eu separo. Gente, eu fiquei em choque, que eu nunca tinha escutado isso na minha vida. E eu falei pra ela: meu Deus, a pessoa já vai casando com essa mentalidade, não vai dar certo mesmo, não, fulano, é melhor tu não casar. Todo mundo ficou me olhando. Falei: ué, você tá entrando numa relação já com essa mentalidade que se não dar certo vai separar? Você vai subir ao altar e vai falar lá pra frente, na frente de todo mundo, inclusive diante de Deus, né? Porque ela casou na igreja católica, que até a morte nos separe, então, olha, não sei não, eu acho que tá meio errado isso daí. Não, que não sei o quê, né? Enfim, infelizmente, eu acho infelizmente mesmo, porque quando separa um casal, principalmente quando tem filho, separa uma família. E eu já vivi essa dor. E eu não desejo ela pra ninguém. A dor do filho de ver pais separados. É difícil? É muito difícil. Foi por isso que desde pequena, desde criança, eu tinha isso na minha cabeça. Eu não vou casar para separar. Então eu tinha a certeza que eu tinha que escolher muito bem, certo? Só podia ser uma vez, né? Na minha cabeça, dentro do que eu acredito, é isso. Então, para eu conseguir mudar essa minha mentalidade, eu comecei com terapia, muito autoconhecimento e trabalhando as minhas crenças. E foi aí que eu entendi que tem 3 pontos muito importantes. Anote isso aí, pega papel e caneta e anota. Que você precisa também trabalhar, que está dentro desse combo mentalidade. Você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Você confia em você? Para você poder confiar no outro, você tem que confiar em você. E se eu dizia que homem não presta, que era uma frase que eu escutei muito. Essa frase ela surgiu da minha cabeça, eu escutava ali do meio, né? Como é que eu ia confiar? Então eu tive que primeiro trabalhar essa confiança em mim. Não é à toa que uma das minhas mentorias hoje, um dos meus programas de mentoria, eu ensino mulheres a serem mais confiantes. Porque eu só consigo confiar no outro se eu confio em mim. Eu só consigo, inclusive, porque dinheiro e relacionamento está super conectado. Eu tenho, inclusive, um outro vídeo, vou pedir para ele deixar aqui para você assistir. Eu só consigo, inclusive, vender, fazer dinheiro se eu confio em mim. Olha que interessante. E eu não confiava, porque eu não conseguia confiar no outro, então eu não confiava em mim. Eu não confiava em quem eu era. Porque tinha o segundo ponto, minha autoestima, que estava no pé, abaladíssima, né? Por vários porquês, por essas feridas emocionais, pelo meio, eu não sabia o meu valor. Quando você tem uma autoestima baixa, e eu já tive, na verdade, eu já tive autoestima baixa e autoestima frágil. O ideal é uma autoestima boa, que a gente chama. E a minha hoje é
boa até demais. Eu deixava muito o meu valor na mão do outro. Era o que o outro falava. A opinião do outro importava muito. Se falasse assim, ai, Ellen, esse seu cabelo não tá bom. Tanto é que eu tenho uma história com relação ao meu cabelo, isso é pauta para outra live, mas só para você entender como a opinião do outro validava quem eu era. Uma gerente, eu trabalhei muitos anos em banco, em Manaus, falou para mim uma vez que, o que passa imagem de. Ela quer dizer, em outras palavras, que eu tinha que alisar o meu cabelo, para passar uma imagem mais sofisticada, mais arrumada, ou prender meu cabelo. Teve uma conversa assim. Ela, não, mas eu tô só comentando, não é nada de mal, você é linda, tá bonito seu cabelo, sei o que, sei o que. O que eu fiz? Tempo depois, alisei. Aliás, eu alisei meu cabelo durante anos, porque eu tinha uma questão muito forte de imagem, de valor. Então, tudo isso eu tive que ir trabalhando. E uma outra coisa que tá ligado, que é a autoimagem. Então, são 3 coisas que dentro desse combo mentalidade você precisa trabalhar: a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua autoimagem. Você se vê hoje casada? Eu não conseguia me ver. Tava um frio na minha barriga, um medo, mas como? Com quem? Como é visualizar, me ver lá na frente? É difícil. Muitas das vezes a gente não consegue fazer esse exercício de visualização, se visualizar lá na frente, casada, com filhos, vivendo feliz, porque a gente está com tantas barreiras, com tantos medos, com tantas crenças que isso paralisa a gente. Então, foi uma construção essa minha mentalidade que eu tenho hoje. De eu trabalhar minhas crenças de não merecimento, eliminar meus medos, ressignificar as minhas feridas emocionais e esses 3 pontos. Confiar em mim, para eu poder confiar no outro, que é a minha autoconfiança, a minha autoestima, que era péssima, para eu poder falar assim, sou maravilhosa, sou merecedora, mereço ter isso, mereço casar. E outra coisa muito importante, quando eu alinhei a minha autoimagem, me vendo essa mulher feliz, casada, foi somente no ano de 2021, quando eu criei a minha técnica de reprogramação mental. Eu criei uma técnica de reprogramação mental que eu ensino no Mentaliza que Realiza. Na época eu ensinei para meus alunos para você realizar qualquer sonho. E em 2021 eu decidi, isso é uma outra coisa também muito importante de falar, porque até então eu ficava nessa incongruência. Eu falava que eu queria, mas às vezes eu sentia que não era para mim. Ainda tinha crençazinha aí, porque gente, crença, gente. Olha, o bicho que tem ramificações. Você limpa uma, aparece outra. Infelizmente a gente só não tem uma. Mas eu sentia que ainda tinha. Mas em 2021 eu dei um basta. Eu falei, chega, não vou mais aceitar isso. Eu ia fazer 40 anos, aquela virada de chave que toda mulher sabe do que eu tô falando. E eu falei pra mim mesma, eu vou trabalhar minha mentalidade porque eu mereço e não importa a idade, eu vou casar do jeito que eu quero. Porque depois que eu ajustei a minha mentalidade, ou seja, que eu trabalhei minhas crenças, trabalhei a minha autoconfiança, a minha autoestima e a minha autoimagem, que é me vendo essa mulher, que eu só consegui fazer isso com a minha técnica, porque a minha técnica de reprogramação mental, ela tem uma parte que é a visualização do seu sonho. E aí você tem que visualizar você lá, naquele ponto que você deseja. E aí eu falo para você se visualizar a roupa, os detalhes, como você vai se sentir, porque isso é muito importante em técnicas de visualizações. Você ancorar o que você vê com o que você sente. É assim que a gente cocria. Já trago essa novidade para você. Então, em 2021, eu fiz a minha técnica todos os dias, 2 vezes ao dia. E foi aí que eu consegui realmente alinhar essa autoimagem de me ver com alguém do jeito que eu queria. Mas também, para eu fazer e chegar nesse ponto da visualização, eu criei um negócio que eu fiz até uma live na época. Até hoje, se você é seguidora dessa época, comenta aqui no vídeo se você estava nessa live ao vivo. Eu tinha uma conta no Instagram com quase 17 mil seguidores e eu perdi. Mas enfim, já desapeguei e tá tudo certo. Agora minha conta é menor e vai crescer e a gente vai passar, tenho certeza, de muitos milhões de seguidoras. É bom que já fica registrado aqui o que eu tô falando. Então,
Era nessa conta maior e eu tenho seguidoras até hoje que estavam nesse dia. Que eu contei na live como que eu criei meu critério para relacionamento. Essa ferramenta eu uso na minha mentoria financeira, que são os critérios financeiros, mas ela serve também para relacionamento que eu criei para mim deu certo, gente. E aí, o que que serve esses critérios? Clareza. Então, presta atenção, eu mudei a minha mentalidade, trabalhei minhas crenças, fiquei mais confiante em mim, a minha autoestima tá boa e eu comecei a trabalhar a minha visualização com a minha técnica de reprogramação mental, visualizando essa pessoa do jeito que eu queria, mas para eu conseguir visualizar, antes eu fiz isso, dos critérios. Por quê? Porque você precisa saber o que que você quer. O que mais tem é mulher que não sabe que tipo de relacionamento quer. Nem dinheiro, gente. Porque quando vem aqui meus clientes de mentoria, eu falo, quanto você quer? Ah, eu quero muito dinheiro. Isso não é. Não tem clareza de metas financeiras, não tem clareza de meta de relacionamento. Como que você quer ser tratada? Que tipo de homem você quer do seu lado? E eu escrevi. Eu também trabalho com Mural dos Sonhos. O meu marido, ele é igual a foto do Mural dos Sonhos. Eu tenho que achar esse Mural dos Sonhos, ficou na casa da minha mãe no Brasil. Eu vou ter que achar esse Mural dos Sonhos antigo que eu tenho. A minha irmã que me lembrou. Ela tava procurando uma coisa e aí eu acabei a foto e a gente viu isso. Então assim, funciona. Mas por que que funcionou? Porque eu mudei minha mentalidade de novo, tô repetindo para gravar na sua mente. Trabalhei minhas crenças, trabalhei minha confiança, minha autoestima e essa autoimagem, que era me ver com alguém, ela veio com a técnica do Mentaliza, do MQR. E aí como eu tinha feito os meus critérios, né, de relacionamento, o que que eu queria, principalmente o que eu não queria, como eu queria ser tratada, como que era a nossa família, porque eu nunca quis um relacionamento só para duas pessoas, porque para mim depois que você casa é uma família, mas eu queria ter filhos, então eu já me via com os filhos, enfim, eu fiz a minha técnica todos os dias. E para fechar esse combo de mentalidade, com certeza foi fundamental a minha fé. E aí eu trago aqui fé, não é uma fé religiosa, apesar de eu acreditar em Deus, ter um relacionamento maravilhoso com Ele, com Nossa Senhora, mas não é isso. É a fé de uma frase que eu escutei há um tempo atrás, que faz todo sentido para mim. Fé é toda certeza que não precisa de provas. Vou repetir. Fé é toda certeza que não precisa de provas. Eu tinha convicção de que eu ia casar com um homem exatamente com os critérios que eu escolhi e parecido, pelo menos parecido com a imagem que estava no meu Mural dos Sonhos. Só não sabia que ia ser igual, né? Porque uma coisa eu aprendi desde que eu realizei esse meu maior sonho, que era meu maior sonho mesmo, casar e ter minha família, que Deus capricha nos detalhes, porque Deus me deu exatamente tudo que eu escrevi, que tá nos meus critérios e o que estava na foto. Mas eu só consegui quando primeiro eu mudei a mim. Você que está vendo esse vídeo, que tem desejo de casar, mas que é como eu era, que fala da boca para fora, mas aqui dentro, lá quando tá só você no seu quarto, às vezes de joelho, rezando ou chorando, porque aqui, minha filha, teve várias e várias noites aqui de choro, de mágoas, de ter sido decepcionada, traída e etc. Se você tá assim, eu quero dizer para você que você precisa mudar a sua mentalidade, seguir todo esse passo a passo que eu falei. Porque senão você vai acabar atraindo sempre as mesmas pessoas. Você tem que mudar primeiro você. É aquela velha máxima, quer mudar o mundo? Comece mudando o seu, comece mudando aqui dentro. Porque eu achava assim, em alguns momentos eu fazia algum curso, eu cheguei a fazer alguns cursos desses aí de relacionamento. Tem algumas coisas que eu concordo, mas tem outras que é muito não condiz com os meus valores. Tipo, joguinhos, quando estiver conhecendo alguém, ele fala isso, você tem que falar aquilo. Eu acho muito superficial, sei lá, não sei, nem me vem uma palavra aqui agora. Mas eu acho muito estranho eu ter que, no jogo da sedução, pesquisar frases assim, falar assado. Sabe aquela coisa meio robótica? Nunca gostei.
Mas eu já fiz cursos desses, você deve saber o que eu tô falando, porque tem muito curso de relacionamento aí. Mas eu sempre que fazia alguma coisa para me melhorar, para melhorar assim a minha imagem e tudo, eu achava que o próximo ia dar certo. Uma das coisas que me atrasou muito, eu tenho clareza disso no meu processo, foi a ansiedade. A ansiedade, minha querida e amada merecedora, é um negócio assim que faz você escolher errado, faz você entrar em relacionamentos que você tá só repetindo, só troca o RG e o CPF do cidadão. Mas é a mesma situação. Porque se você não tem esses pontos todos que eu falei de novo, vou repetir: mentalidade para trabalhar suas crenças, sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua autoimagem, principalmente se você não criou os seus critérios para relacionamento, o que que você quer? Como é que você quer ser tratada? Como é que você quer, o que que você quer sentir? Ai, Ellen, mas tu não acha que tu foi muito exigente, que tu isso, que tu aquilo? Não. Eu sou merecedora. Eu só sustentei isso durante muitos anos, fiquei muito tempo solteira, porque eu tinha uma mentalidade muito bem trabalhada. Eu sabia o que eu merecia. Então, quando você tem esses critérios, você tem clareza. E aí você já sabe, isso aqui não atende. Não, isso aqui não. Nossa, mas tu não acha que é muito difícil encontrar alguém dentro desses critérios? Não é. Não é porque, de novo, se eu conseguir, você consegue. Só que você precisa realmente seguir, digamos, um passo a passo. Eu falei que eu tenho 4 pilares. Nesse vídeo eu tô falando só de um. Calma que eu vou depois contar os outros. Mas é muito importante porque o que que acontece que eu vejo hoje? Eu tive que percorrer um longo caminho. Muitos anos até solitários, muito triste. Eu já passei anos sem alguém, assim, sem um namorado sério. Conheci uma pessoa aqui e ali, mas não engatava o namoro. E hoje eu vejo que tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, me moldou para ser essa mulher confiante, de saber o que eu queria e de não aceitar qualquer coisa. E é por isso que eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, a me seguir aqui no YouTube, porque eu posso te ensinar isso e encurtar o caminho. Você não precisa ficar 20 anos aí esperando o amor da sua vida, como foi o meu caso, né? Mais ou menos isso. Pode ser mais rápido, mais leve, pode ser mais gostoso e você não precisa entrar em relacionamentos que vão te causar mais dor. Porque nessa busca de querer suprir uma ferida que eu tinha, e eu nem tinha consciência na época, eu realmente entrei em alguns relacionamentos para querer suprir a dor do abandono. E isso me trouxe mais dor. E é por isso que a gente precisa assumir o nosso lugar, o nosso papel de mulher, o nosso papel de filha, o nosso papel realmente do que a gente veio fazer aqui. E hoje, anos depois, com tudo que aconteceu, eu sou muito grata porque Deus me sustentou em muitos momentos difíceis mesmo, e que só eu sei o que eu passei, e Deus também, mas que me moldaram e me mudaram para eu ser essa Ellen hoje, que está fazendo esse vídeo aqui para você. E eu desejo do fundo do meu coração, se você chegou aqui até o final, primeiro, já curte, já me segue, porque curtindo o vídeo, o YouTube entende que mais e mais pessoas podem ver e isso vai ser muito bom. Eu gostaria que muitas e muitas mulheres pudessem assistir esse vídeo, principalmente as novas, aí, de 20 e poucos anos, as que estão chegando na casa dos 30, que estão sofrendo essa pressão social, sabe? Porque eu quero que você entenda que você é merecedora. Eu não sou líder de um movimento de merecimento à toa. Eu lidero mulheres merecedoras, porque eu acredito que toda mulher merece tudo que é bom. Mas ela precisa entender que ela precisa se conhecer, mudar a sua mentalidade, a sua confiança, a sua autoestima, ter uma postura. Porque quando a gente realmente muda aqui dentro, o mundo aí fora percebe. Então, eu quero que você que assistiu esse vídeo possa me dizer aqui o que você achou. E se hoje você precisa ajustar algum desses itens que eu trouxe aí pra você, o que que você tá precisando mudar aí? A sua crença de não merecimento, é descobrir quais são suas feridas emocionais? Não sei, mas eu sei que eu posso te ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo e eu te encontro logo logo.